Muito obrigada. Então, hoje o objetivo meu aqui com vocês é mostrar como o método STPA ele pode ser utilizado na análise de risco de segurança cibernética e quais as contribuições que ele pode trazer. Tá? Mais centralizada, onde eu possuía uma única central de controle, e essa central ela recebia as entradas e ela mesma controlava as saídas desses sistemas. Atualmente, a gente trabalha mais com uma arquitetura distribuída, onde o sistema se torna muito mais complexo. Eu vou ter diferentes centrais, essas centrais podem ter entradas e saídas diferentes, e, por exemplo, eu posso ter uma função que entra pela entrada 1, é processada pela central 1, ela vai para a central 3 e eu vou ter a atuação dessa mesma função na saída numa central 2. Então, existe esse barramento de dados, tornando a comunicação possível entre vários componentes. Isso também acontece dentro de uma aeronave, certo? A aeronave, elas possuem vários computadores dentro dela, interligado por um barramento de dados, e eles se comunicam através deles para entregar as funções para as pessoas, né, para as partes interessadas que utilizam essa aeronave. E a gente não tem somente essa rede interna do projeto da aeronave. A aeronave ela também se comunica com vários equipamentos externos a ela. Então, eu vou ter lá os dispositivos que os meus passageiros podem estar conectando na aeronave para usufruir dessas comunidades. Eu tenho também a comunicação que eu vou fazer com a torre e várias outras comunicações que a aeronave também faz externamente. E esse ataque, né, eu posso ter ataques não autorizados vindo de qualquer um desses pontos. Então, ele entra por esses pontos, esse ataque, e a partir do momento que ele conseguiu entrar na aeronave, esses atacantes, eles conseguem se mover dentro da rede interna da aeronave lateralmente e acessar todos os pontos, né, se não houver mecanismos de proteção para esses ataques. E o que é o STPA que a gente está propondo aqui utilizar nessas análises de risco? A gente tem primeiro o conceito de teoria de sistemas, onde a gente passa a não enxergar cada componente isoladamente, né, e analisar ele isoladamente e depois somar as partes. A gente passa a enxergar o sistema como um todo. E dessa teoria de sistemas, a gente tem a possibilidade de fazer uma modelagem, que a gente faz a casualidade da perda de valor, com base nessa teoria, e monta um modelo desse meu sistema. E a partir desse modelo, a gente pode utilizar, vem o método STPA, que é uma técnica onde eu vou fazer a análise da perda de valor dentro desse modelo criado de acordo com a teoria dos sistemas. Então, o método STPA, eu vou ter 4 passos para realizar esse método. O primeiro passo, eu vou definir qual é o propósito da minha análise. Eu tenho que entender o que exatamente eu estou querendo entregar, qual é esse problema, né, e fazer toda essa análise de perdas que são inaceitáveis nesse sistema. Já no segundo passo, com essas informações, eu vou modelar a minha estrutura de controle para que eu possa fazer a análise em cima dela. E depois, no passo 3, eu tenho a identificação das ações inseguras de acordo com o modelo criado. E como último passo, eu vou identificar esses cenários que causam as minhas ações inseguras, chegando na causa dos meus ataques. Então, quando a gente fala em análise de risco, e a gente está falando, vou falar especificamente de segurança cibernética. Agora, lembrando que a análise de risco, o STPA, ele pode ser aplicado em várias circunstâncias, né? Eu aplico em cyber, eu também posso aplicar em safety. No caso de segurança cibernética, a primeira coisa que eu tenho que fazer, vamos dizer assim, eu tenho um peixe aqui no aquário, e eu preciso primeiro identificar o que é o meu ativo que eu quero proteger.
Então, nesse caso aqui, ativo que eu quero proteger é a vida do peixe. Meu ativo, eu vou identificar quais são as vulnerabilidades desse sistema em que elas não podem ser exploradas para que eu perca o meu ativo. Nesse caso aqui, a vulnerabilidade seria esse aquário feito de vidro, né? Então, se eu quebrar o vidro, eu vou perder o meu ativo a qual eu quero proteger. Tá? E eu posso haver ameaças externas que podem fazer com que essa vulnerabilidade seja explorada e eu perco meus ativos. No caso da análise de risco de segurança cibernética, é exatamente isso, né? Eu vou verificar ações intencionais que podem fazer com que eu tenha a perda desse meu ativo. Então, o risco vai ser, dentro desse cenário que eu criei, qual é a probabilidade de ocorrência dele e, se ele ocorrer, qual é a severidade em relação ao ativo que eu quero proteger. A gente vai criar uma barreira, né, mecanismos de proteção entre os meus sistemas onde eu tenho controle, que seria o aquário e o peixe, contra essas ameaças externas ao que eu estou querendo proteger. Dessa maneira, o que a gente faz? A gente pega a aplicação do STPA, onde eu vou criar esses cenários, como a gente está falando aqui, de perdas, né? E desses cenários, depois eu faço o cálculo do risco, que é exatamente esse valor que a gente falou, que é a ocorrência versus a severidade. Então, a gente vai fazer um estudo de caso aqui agora. Eu vou fazer uma análise de risco de segurança cibernética em uma aeronave, né? E a gente vai estar num processo de desenvolvimento do produto bem na fase de conceito, que é aquele momento onde eu já tive a análise de negócios, o que eu quero para eu tirar recomendações e gerar os meus requisitos. Esse é o primeiro passo da minha análise. Para definir o propósito da minha análise, eu sintetizo uma declaração que vai descrever o meu sistema, o que ele deve fazer. Tá? Então, aqui eu tenho uma tabela, eu vou definir o que, tá? Que é o propósito do meu sistema, o como, que seria o método, e o porquê, qual é o objetivo. Então, o meu propósito aqui, dentro das aeronaves, é transportar pessoas. O método que a gente está escolhendo seria em condições que eu vou garantir a segurança e também a comodidade durante esse voo. E o meu principal objetivo é garantir a mobilidade às longas distâncias. Para a gente sintetizar isso em uma declaração, eu coloquei aqui um sistema para transportar pessoas por meio de condições que garantam a segurança e a comunidade para contribuir com a mobilidade às longas distâncias. Então, eu tenho o meu problema exatamente definido aonde eu vou atacar. Agora eu vou identificar quais são as perdas que são inaceitáveis nesse sistema que eu defini para meu projeto. Tá? Então, o que para as partes interessadas que vão estar utilizando ele é um evento indesejado, não planejado, que vai resultar numa perda para ele e que essa perda não é aceitável. Então, a primeira aqui, eu coloquei, né? Coloquei até em ordem do mais crítico para o menos crítico, que a gente está considerando. A primeira seria a perda de vida ou ferimentos. Então, eu ter algum problema com a minha aeronave, onde eu cause perda de vidas ou ferimentos nas pessoas que estão utilizando ou mesmo nas pessoas que estão ao redor. O segundo seria danos na aeronave. Então, eu vou perder a minha aeronave, eu vou gerar um custo alto de manutenção. No terceiro aqui, eu tenho a interrupção ou o atraso no transporte. Isso para os passageiros, com certeza, é um grande problema. Depois eu tenho aqui a perda da reputação, a empresa.
E, por último, eu elenquei aqui a perda das comunidades para os passageiros. Então, eu tenho um voo de várias horas e eu perdi, por exemplo, o meu contato com a internet ou a minha tela na frente não funciona e eu não consigo ter esse entretenimento durante esse tempo. Então, a gente pode verificar aqui que eu tenho perdas de vários itens. Por exemplo, esse daqui eu estou falando uma perda mais relacionada à safety, à segurança, realmente, né? A perda da reputação eu estou falando numa perda de negócios. Então, eu vou elencar essas diferentes perdas, independente da classificação delas, tá? Mas que elas sejam indesejadas dentro daquele sistema. Agora que eu tenho as minhas perdas elencadas, eu vou identificar quais são os meus perigos. Os meus perigos, ele vai ser o quê? É um estado do sistema que ele pode ou não levar a uma perda. Tá? Eu estou naquele estado, pode ser que ocorra uma perda, mas não é, né? Não que seja verdade que aquilo sempre vai ocorrer. Então, a gente colocou dos limites técnicos. A aeronave fora dos limites técnicos anteriormente. E aqui a gente vai criando também uma rastreabilidade dentro desse processo. Depois, o segundo seria as condições ambientais são inadequadas. Então, eu resolvi voar em condição inadequada. Ela também pode me levar a algumas perdas. O tempo de preparação, né, manutenção dessa aeronave, ela excede o tempo aceitável. Então, eu vou atrasar o meu voo, N outras coisas vão acontecer, que vai me dar alguma perda de valor também. E, em quarto lugar, a aeronave excede o tempo de entrega de dados ou de serviços, também causando perdas. Tá? Essas perdas aqui, elas podem ser tanto da parte de não entregar algum serviço que seja de aeronavegabilidade, quanto serviço de comodidade. O próximo passo aqui do STPA, a gente vai fazer a modelagem da estrutura de controle desse sistema. Primeira coisa que eu faço é identificar quais são os elementos que fazem parte desse cenário. Então, eu tenho lá o controlador de tráfego aéreo, né, que vai dizer para onde a minha aeronave vai, e vai me mandar as condições também. Eu tenho o piloto, que vai fazer toda a parte de controle dessa aeronave, a equipe de comissários aqui, que faz a parte da parte com os passageiros em si e a minha aeronave. Esses são os meus elementos que eu vou utilizar dentro do meu modelo. Uma coisa que a gente sempre faz no STPA é colocar esses elementos também em ordem hierárquica. Então, hierarquicamente, o controlador, ele que manda a informação para o piloto que controla a aeronave, e aqui eu também tenho, né, eles estão subordinados à equipe de comissários e os passageiros para cá. E os passageiros também têm função em cima da aeronave. E eu monto aqui uma estrutura hierárquica. Próximo passo para eu incluir o meu modelo é eu definir aqui quais são as ações de controle que eu tenho para cada um. E geralmente, para eu manter um controle, eu faço uma malha fechada, onde eu também vou estabelecer sempre uma informação retornando, para que eu possa ter o controle de entrada e de saída dessa informação. Aqui, o controlador de tráfego aéreo. Ele vai enviar todas as instruções para o piloto e para o copiloto, as instruções de voo, e o piloto e o copiloto vão estar informando o estado operacional para eles. Já o piloto, ele vai fazer todo o controle da aeronavegabilidade em cima da minha aeronave, e aqui eu tenho um retorno, né, dentro dos painéis e dos itens lá da aeronave do estado da aeronavegabilidade. Na equipe de comissários, eu vou ter que eles vão preparar os itens de segurança e prepara também os itens de comodidade na minha aeronave para os passageiros, né? E eu vou ter esse retorno também para os comissários. E por último aqui, os meus passageiros, eles vão utilizar os itens de segurança e utiliza os itens de comodidade também.
Nesse caso aqui, eu estou considerando o retorno da informação não diretamente para o passageiro, ele retorna para a equipe de comissários para que eles possam tomar providência caso eu tenha algo fora do esperado. Então, eu tenho todo o meu modelo do meu sistema. Nesse momento, o que eu preciso fazer agora é verificar qual que é o meu ponto de controle, o que está sobre o meu controle e fora do meu controle e definir uma fronteira. No caso, como nós, a Embraer, nós somos fabricantes de aeronave, eu defini aqui minha fronteira sendo aeronave. Então, eu tenho controle de tudo que está dentro da aeronave, que está fora, não. Se eu tivesse do método, eu teria que analisar todas elas da mesma forma. Então, eu escolhi aqui controle da aeronavegabilidade pelo piloto, que é o passo 3 do STPA. O que eu vou fazer agora? Dentro dessa minha ação de controle, que eu escolhi controle da aeronave, itens aqui que o STPA mostra para a gente, ações inseguras que podem me levar a uma perda de valor. Primeiro aqui seria quando eu estou fornecendo a ação e eu tenho uma perda de valor. Então, um exemplo aqui, o piloto fornece o controle de aeronavegabilidade fora do especificado, resultando em não chegar ao destino. Então, quais são aqui os perigos em que eu estou submetido nesse caso? Segundo, o piloto fornece o controle da aeronavegabilidade fora do especificado. Por último aqui, o piloto fornece o controle da aeronavegabilidade fora da especificação, resultando na instabilidade da aeronave. Pode colocar em outros contextos, né, específicos e gerar mais ações inseguras aqui também. Uma próxima situação que eu tenho que analisar seria quando eu não forneço essa ação de controle. Aí a gente colocou aqui, o piloto não fornece o controle da aeronavegabilidade, resultando em não chegar ao destino. Então, eu não tenho esse serviço prestado. O terceiro caso em que eu tenho que analisar aqui, eu forneço a ação muito cedo, muito tarde ou fora da ordem. Então, o primeiro caso aqui, o piloto fornece o controle da aeronavegabilidade muito tarde, resultando em chegar atrasado ao destino. Ou o piloto fornece o controle da aeronavegabilidade fora de ordem, resultando em chegar atrasado ao destino. E um último caso que eu tenho que analisar é fornece a ação muito cedo ou eu tenho uma duração muito estendida dessa ação, né? Quando ela não é digital, a gente consegue analisar esse tipo de cenário também. O primeiro caso aqui, o piloto fornece o controle de aeronavegabilidade por muito tempo, resultando em chegar atrasado ao destino. E o piloto fornece o controle da aeronavegabilidade por muito tempo, resultando em exceder os limites operacionais da aeronave. Então, eu tenho aqui várias ações inseguras que podem levar a minha perda de valor. Nós vamos, da mesma forma, escolher uma delas. A gente vai mostrar como faz o passo 4. E para todas as outras ações, a gente teria que fazer o mesmo processo. Então, a gente escolheu fornecendo a ação aqui. Eu entro nesse passo 4, que é a identificação das causas que podem gerar as minhas ações inseguras. Porque se eu souber as causas, eu posso e não me levem às perdas de valor que eu quero evitar. Então, a minha ação insegura escolhida foi o piloto fornece o controle da aeronavegabilidade fora do especificado, resultando em não chegar ao destino. Ok? Da mesma forma que eu tenho 4 situações onde eu vou fazer essa análise. Basicamente eu tenho looping de controle, onde eu vou ter lá, nesse caso aqui, eu tenho o piloto, tá? Que é o meu controlador, porque ele está em cima, na parte da minha estrutura hierárquica. Eu tenho o meu processo controlado, que é a minha aeronave.
onde ela vai demandar que o computador tenha a minha ação de controle e a minha ação de e o meu retorno. Então, eu tenho que analisar cada um desses pontos dentro do meu looping. E é isso que a gente vai fazer aqui. A primeira parte aqui seria execução de controle inadequada, certo? Quando o piloto está fazendo o controle da aeronavegabilidade. Quais são os cenários que eu posso ter problema? Um agente vai executar um ataque de adulteração, tá? Durante a transmissão do controle da aeronavegabilidade, comprometendo a sua integridade. Então, o piloto manda uma informação para o meu processo controlado, porém, durante esse transporte da informação, a transmissão da informação, há uma modificação nessa informação, ela chega errada na minha aeronave. Então, esse é o meu primeiro cenário. O segundo aqui, um agente executa um ataque de divulgação durante a transmissão de controle da aeronave, comprometendo a confidencialidade. Então, nesse mesmo momento, ele consegue ler a informação que eu estou enviando. Depois eu tenho a parte do retorno inadequado, que seria o retorno lá da ação, meu feedback. Um cenário aqui, um agente executa o ataque de adulteração durante a transmissão do estado da aeronavegabilidade, comprometendo a integridade e a confidencialidade dele. Tá? E eu posso ter também uma decisão inadequada por parte do meu controlador, mas na parte do piloto. Então, eu vou ter um problema ali dentro das ações do piloto. Um agente executa um ataque de falsificação, alguém vai se fazer pelo piloto, né, e enviar uma informação já incorreta, enviando o controle da aeronavegabilidade incorretamente, comprometendo a integridade. E eu tenho aqui também o comportamento do processo inadequado, que é dentro da minha aeronave. Então, o agente executa um ataque de adulteração na aeronave, comprometendo a integridade e a confidencialidade do estado da aeronavegabilidade. Certo? Então, eu analisei os 4 pontos dentro do meu looping lá, do modelo que eu criei, tá? E aqui eu criei os cenários de segurança cibernética. Então, lembrando que a gente falou também, esse método ele pode ser aplicado em diferentes circunstâncias e eu poderia criar cenários para outras coisas que eu gostaria de analisar, tá? Ou fazer essa análise de risco também. A gente vai escolher mais um aqui, que é o agente executa o ataque de falsificação dentro da decisão adequada lá no piloto. E eu vou fazer agora o cálculo do meu risco, tá? Então, eu acabei a minha parte de STPA, eu vou pegar o meu cenário gerado pelo STPA aqui e vou calcular o meu risco. Primeira parte aqui do cenário. Um agente está executando um ataque de falsificação enviando o controle da aeronavegabilidade incorreto. Qual que é a probabilidade disso ocorrer? Se eu tenho processos que me ajudam a não ter uma outra pessoa falsificando lá, eu posso dizer que isso é extremamente improvável. Porém, se isso acontecer, ele vai ser catastrófico, que é a severidade para o meu risco. Tá? Daí, eu tendo a ocorrência pela severidade, eu venho numa matriz de risco e eu venho lá a ocorrência extremamente improvável e a minha severidade catastrófica. Eu digo aqui, estou nesse quadradinho vermelho aqui de risco, ou seja, esse meu cenário ele é inaceitável se eu quiser manter os meus valores, considerando as perdas de valores lá do primeiro step. Tá? E eu vou criar uma recomendação para o meu projeto, então, que é o quê? Para garantir que todos os dispositivos eletrônicos lá da aeronave relacionados ao controle da aeronavegabilidade não permitam ataques de falsificação de dados, evitando a comprometer a integridade. Tá? Então, para cada um daqueles itens, eu vou gerando uma recomendação, essa recomendação depois vai passar por um processo para gerar os requisitos para o meu projeto. O STPA, ele é aplicado nesse nível mesmo de conceito, né, bem na conceituação do projeto, para que a gente possa já ter, desde o início do projeto, essas informações, o Security by Design. Então, algumas contribuições
que eu vejo o STPA traz para a gente dentro dessa análise de risco. O método, ele permite uma... se eu não utilizo esse método, eu vou gerar esses cenários meus de uma forma talvez não tão eficaz, e esse método, ele me dá a possibilidade de analisar várias condições, me traz condições que vai fazer com que seja muito mais completo e, mais importante ainda, focado na perda de valor, que são inaceitáveis. Uma outra contribuição também é que o STPA, ele permite a gente analisar o sistema como um todo. Se eu pego metodologia de análise de riscos tradicionais, eu vou estudar as análises de riscos dos componentes separadamente e depois eu vou fazer uma soma delas. E isso está ocorrendo naquele cenário de arquitetura distribuída hoje. Então, as tecnologias vão mudando, né? E a gente tem novos cenários aparecendo, e o STPL vem bem para cobrir essa questão das interações dentro dessas análises de riscos também. E, além disso, ele vai conseguir também a gente identificar as perdas de valor causadas por erro humano, por requisitos de software e também por falha de projetos, porque coisas que também os tradicionais que eu fiz, ela foi focada na aeronave, no ciclo de vida, na fase de operação. Porém, eu posso fazer ela, por exemplo, na fase de produção e verificar todas as máquinas que podem acontecer em qualquer momento. A gente faz também, por exemplo, a manutenção. Manutenção quando a aeronave já está com o cliente, né? E eu preciso verificar quais são os processos que eu preciso passar para esses clientes e os mecanismos de segurança que eu vou colocar para que, por exemplo, o meu cliente não vá lá na hora de atualizar o plano de voo, ele pode colocar na máquina que ele vai conectar lá, talvez ele tenha conectado um pendrive pessoal, passado um vírus e eu posso ter um problema com isso. Então, você pode fazer essa análise em qualquer fase do ciclo de vida. E, por último, o STPA ele pode ser aplicado, ele é aplicado nessa fase de conceituação do produto, né? E eu consigo, dessa forma, antecipar os detalhes que eu preciso no meu projeto, e eu vou evitar que eu tenha modificações tardias que geralmente causam grandes custos, né, dentro de um projeto. Então, essas seriam as contribuições que eu vejo que o STPA está trazendo para análise de risco para a gente. Agradecer aí a atenção de todos. Eu estou deixando meu contato aqui para quem tiver interesse em a gente trocar alguma informação, tá? O meu e-mail da empresa e também o meu LinkedIn. Eu abro para as perguntas. Bem, Poliana, parabéns pela apresentação. Realmente, abordagem bem legal no STPA aí. Bem, pessoal, vocês estão participando. Existe o campo lá de Q&A, né? Que vocês podem mandar as perguntas para vocês aí. Nós temos agora um bom tempo para esse momento de perguntas e respostas, caso vocês tenham alguma. Fiquem à vontade para nos passar as perguntas, dúvidas que tiveram, algum comentário. Fiquem à vontade para mandar na nossa sessão aqui de perguntas e respostas. Nós temos ainda alguns minutos reservados para isso. Obrigada aí, Clóvis. Você já viu, Poliana? Não.
Tá aí, Poliana chegou aqui. Uhum. Esse método, primeira pergunta aqui. Esse método já foi aplicado em algum projeto real? Quantas recomendações foram geradas? A gente já aplica isso dentro da Embraer, tá? Tivemos alguns projetos aplicados e a partir de agora a gente vai estar aplicando ele no início de todos os projetos daqui para frente. Eu mostrei aqui a aplicação específica para a minha área de atuação, que é segurança cibernética, mas isso é aplicado em safety também lá, tá? E as recomendações geradas, elas são um número muito grandes e elas dependem muito da complexidade do projeto. Tem outra pergunta aqui do João Reginato. Como está a aceitação dessa abordagem perante as autoridades? As autoridades de certificação, elas já verificam esse método como aprovado, tá? A gente participa dos comitês para para aprovar, né, as normas, as regulamentações, uma forma de você comprovar a regulamentação em cibersegurança dentro de uma ED de regulamentação aeronáutica. Então, ela é totalmente aceita, não só aceita, mas como publicada em regulamentações da área. O Clóvis está perguntando, não, tem a Flávia, né, antes, é isso. O STPA pode ser usado para avaliar os erros de software? Como fica a questão da inteligência artificial? Pode ser aplicado ao treinamento do algoritmo? O STPA, a gente vai aplicar ele mais no nível de conceituação, né? Então, ele pode, e ele também é utilizado dentro da Embraer para gerar requisitos de software, tá? Então, a gente seria mais para geração de requisitos. Aí, por exemplo, se eu tenho de alguma coisa pronta e essa do cache utilizado para verificar um incidente, e daí eu já tenho uma tecnologia definida, né? O STPA ele é mais aplicado para que a gente gere requisitos. A pergunta aqui do Clóvis. Tem outra pergunta aqui do Clóvis. Isso. Pode? Você atua também em conjunto com o safety, tipo, juntar com os riscos de checklist do piloto antes da decolagem? Sim, a gente faz a atuação, né? Nós temos o time de safety de cyber trabalhando junto, o pessoal da integração de sistemas, e essas análises elas são feitas conjuntamente. Então, no momento que você tem lá a definição das minhas perdas e dos meus perigos, eles são as mesmas, tanto para safety quanto para cybersecurity. E depois, na hora de geração de cenários, eu gero cenários tanto para safety quanto para security. Então, eu tenho a geração de cenários para essas duas condições. Cláudio está perguntando: vocês possuem alguma ferramenta para registrar a análise ou é tudo manual? Hoje a gente faz através de planilha em Excel, mas a gente está atrás de algumas ferramentas, avaliando algumas ferramentas para fazer o registro disso, né, toda essa informação ir para um sistema e ter uma ferramenta específica. O Leonardo Mota, ele pergunta se existe alguma ferramenta que facilite o processo ou o processo é mais manual mesmo. Bem, já foi respondido, né? Agora, é isso? Foi parecido com a pergunta do Cláudio, não foi? Isso, o STPA é uma metodologia bem nova. O STPA é uma metodologia bem nova, então a gente não possui tantas ferramentas, né? E a gente ainda ter uma empresa específica que tem uma ferramenta, mas ela ainda não aplicou em nenhum lugar, né? E talvez a gente comece a fazer um estudo de caso com eles, né? A Embraer também foi pioneira na aplicação do STPA, que é uma metodologia desenvolvida pelo MIT.
E então a gente espera também ser pioneira nessa parte dessa ferramenta e adaptar algo que a gente possa realmente utilizar e facilitar o nosso trabalho para gestão de toda essa informação. Legal. A Lucinete pergunta aqui também, se além de aplicação do STPA para o Cyber, né, também poderia estar outras aplicações? Eu acho que, como eu falei, né, a gente tem aí na Embraer a aplicação também para safety. Existem aplicações também para privacidade. Hoje está LGPD aparecendo no Brasil, né, e N outras regulamentações ao redor do mundo para a proteção de dados. Então, essa proteção de dados também está sendo aplicado, já existem experiências de aplicação do STPA nesses casos. Legal. Pergunta do Vinícius Marini. Ele parabeniza pela apresentação e gostaria de saber como funciona a STPA, né? Como que é feita a licitação dos conhecimentos? É um método executado em time ou em grupos pequenos? É escalável para outras abordagens mais detalhadas? É sempre aplicado em times, tá? Então, a gente tem as pessoas lá, tem o STPA Facilitator, que a gente chama, né, que vai coordenar todo esse processo junto com a equipe. Agora, por exemplo, os cenários que eu tenho, as ações inseguras, como essa que eu mostrei do controle da aeronavegabilidade, eu posso juntar com vários pilotos, pessoas que estão fazendo desenvolvimento, e passar isso com elas. Nesse momento, a gente vai ter várias informações sendo colocadas, né, novas, cenários novos, pela experiência de cada um, e também questionamentos em cima do que a gente está colocando. E dessa forma, a gente consegue juntar o conhecimento de diferentes áreas da empresa. Legal. E parte também das perdas, a gente pode fazer junto com o cliente, se eu tiver um cliente definido, entender quais são as perdas inaceitáveis para ele. Legal. O Leonardo, ele pergunta aqui se o STPA substitui as análises tradicionais de safety ou as complementa. Como que você vê assim? Certo. Eu acredito que depende do cenário em que você está trabalhando, né? Se você tem algo mais isolado, as análises tradicionais podem resolver, né, e trazer o que você está esperando. No entanto, quando você tem um sistema complexo e principalmente com muitas interações entre eles, né, como na casa da arquitetura distribuída que eu coloquei, você tem que analisar a interação desses sistemas, né? E o STPA, ele traz isso, então eu acho que acredito que seja mais uma questão da gente analisar aonde, né, aplicar. Qual é o caso que eu estou querendo analisar. Para casos complexos e arquitetura distribuída, eu acredito que o STPA traz muitas mais recomendações e avalia muitos mais cenários no final, se você comparado com as tradicionais. Legal. Tem outra pergunta aqui também do Marcos, que é qual o tempo médio de desenvolvimento completo de uma análise nos produtos de vocês na Embraer? Na parte do STPA, nessa parte de conceituação, vai depender também da complexidade, 6 meses, onde a gente também já teve condições que foi um pouco mais de 1 ano, a aplicação da metodologia como um todo. Legal. O Cláudio também pergunta como que está o uso do STPA na Europa? O que a gente tem hoje lá que eu acompanho seria mais através dos comitês, né? E eles estão com o STPA dentro das normas, mas a gente vê até junto lá com o pessoal do MIT, quando a gente vai fazer alguma conversa, a gente vê mais o pessoal dos Estados Unidos aplicando uma metodologia muito nova com pouca aplicação ainda real, né? Legal, o microfone estava no mute. Outra do Cláudio aqui, ele mandou assim, se tem planos da Embraer, né, de disseminar metodologia no Brasil e talvez alguma parceria, são duas perguntas, e talvez alguma parceria com
a universidades? Não sei se... A Embraer tem o plano, né, de disseminar. A Embraer tem o plano de disseminar não somente o STPA, mas toda a questão da teoria dos sistemas e da parte aí de integração de sistemas, né? A gente atua fortemente aí dentro do INCANS e traz bastante coisas sobre esse assunto. A parte da universidade, a gente até conhece algumas universidades que tem, mas a gente não tem tanto contato atualmente. Tem um professor no ITA, que faz algumas pesquisas na área, né? A gente tem contato lá na Embraer, mas não estamos com nada especificamente com eles trabalhando nesse momento. Legal. Bem, nós ainda temos algum tempo. Se você ainda tiver alguma pergunta, apareceu aqui, é do Clóvis. Nos casos das séries Mayday, desastres aéreos, são exemplos sensacionais de vários acidentes. Vocês devem pegar muitos lessons learned por lá. É mais um comentário do que uma pergunta, mas bem válido. Que vocês pegam alguma coisa de É um lá? comentário. Não chega a... Não conheço, não. Pessoal, a gente ainda tem um tempo aqui reservado para mais perguntas. Caso vocês ainda queiram perguntar, fazer algum comentário, fiquem à vontade. Enquanto isso, eu reforço aqui para vocês estarem participando aí das atividades do Incous Brasil. Nós temos como esse intuito disseminar aqui, né, e compartilhar a engenharia de sistemas, o sistema de engenharia no país, tentando fazer essa aliança, né, com a indústria, dos seus mais diversos ramos, não só na aeroespacial, né, apesar de ser a maior aplicação hoje aqui no Brasil, mas também com universidades e profissionais. Nós temos o nosso LinkedIn, nossa página no LinkedIn, nós temos o nosso Instagram, se vocês procurarem lá em Incous Brasil, vocês vão achar. Vai ser disponibilizado o link depois. E venham participar conosco também, assim como a Poliana fez aí, de nos cooperar, né, com isso, com o nosso intuito. Aqui, Poliana, chegou mais uma pergunta se a técnica, né, não se identificou. Essa técnica é usada de forma abrangente nos projetos da empresa, no caso da Embraer? Sim, nós utilizamos, sim. Legal. Na apresentação você trouxe até os exemplos, né? Uhum. Deixa eu ver. Bem, entendendo que acho que as perguntas já foram apresentadas. Poliana, em nome do Incous Brasil, a gente agradece pela sua contribuição. Certo, eu gostaria de agradecer a todos. Uhum. Pode falar. Acho que cortou aqui para mim. Deu uma falhada aqui. Agradecer a todos aí a presença. Cortou? Agradecer a todos a presença e o tempo aí, e eu fico à disposição para a gente trocar informações sobre os assuntos. Vocês podem entrar em contato aí pelo e-mail ou pelo LinkedIn, que eu estou à disposição. Obrigada e boa noite. Beleza, Poliana, parabéns mais uma vez, obrigado mais uma vez também.